Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de volta, professor Roque, mais conhecido como professor Veja Bem. Hoje nós vamos falar a respeito do nosso terceiro tópico de instalações elétricas 1, que é a parte de instalações prediais básicas e dispositivos de proteção. Bom, numa residência nós temos, a parte de iluminação, a parte de tomadas, para você instalar. Nós vamos nos prender aqui mais com a parte da iluminação, principalmente a iluminação convencional, utilizando lâmpadas que podem ser incandescentes, pode ser lâmpada de LED, correto? Bom, nós podemos, em primeiro lugar, você pode representar uma instalação elétrica de duas maneiras, tá? Que nós chamamos de circuito. Como é que eu posso representar o circuito? Eu posso representar de forma unifilar. Na unifilar, você tem uma linha que vai representar o eletroduto e em cima do eletroduto você vai representar os condutores que estão passando por dentro dele, com os seus respectivos números de circuitos. Aqui, por exemplo, eu estou só com um circuito. Eu tenho a fase e eu tenho o neutro vindo para a luminária. Aí o neutro fica na luminária, a fase vai para o interruptor e volta o retorno que vai acender a lâmpada. No diagrama multifilar, ou no esquema multifilar, ou no circuito multifilar, fica mais fácil de você visualizar isto. Que no multifilar você representa cada um dos condutores. E não apenas o seu símbolo, mas a sua representação física. Então aqui, eu estou vindo com a fase e o neutro. Está aqui, fase e neutro. O neutro fica na lâmpada, a fase vai para o interruptor e do interruptor sai o fio que vai para a lâmpada, que vai acender a lâmpada, que nós chamamos de retorno. Alguns eletricistas mais antigos, eles chamam de volta. Aliás, o pessoal antigo é maior barato, Eles dizem que a fase é o positivo e o neutro é o negativo. Não. Positivo e negativo é corrente contínua. Na corrente alternada, a fase, isto é, o fio que dá choque, não é positivo, é a fase. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. Já o que não dá choque, que ele diz como que é negativo, na realidade chama-se neutro. Bom, meus queridos, os condutores, eles possuem cores padronizadas. Para você fazer uma instalação, para ela ficar bonitinha, bem apresentada, inclusive tu pode até cobrar, um pouquinho mais caro, que vai estar, uma instalação de alto nível. Você tem que usar os condutores com as suas cores padronizadas. Quais são as cores padronizadas para os condutores? Fase branca, vermelha e preta. Preferencialmente branca. Se você for trabalhar com duas fases, branca e vermelha. Se você for trabalhar com as três fases, branca, vermelha e preta. E o neutro, azul claro. O retorno pode ser qualquer cor que não sejam essas que eu acabei de falar. Nem pode ser também a verde, porque a cor verde, ela é para o terra. Aí nós temos o terra funcional, que é verde, e nós temos o terra de proteção, que é aquele verde com tarja amarela, que o pessoal chama até de brasileirinho. Depois nós vamos ter um tópico, que nós vamos aprender só essa parte de aterramento. Condutor terra, tipo de aterramento e outras coisitas mais. Tá ok? E o dimensionamento dos condutores também, vocês vão ter depois uma disciplina que vai falar só sobre isso. Sobre o dimensionamento dos condutores. Bom, aqui nós temos um interruptor simples. É aquele interruptor que você tem um único ponto de acionamento e esse ponto de acionamento, então, vai acionar um ou mais, mais conjuntos de luminárias. Aqui eu estou representando só uma luminária, ou uma lâmpada, mas eu posso ter várias. Eu vou botar em paralelo. Tá legal? Então, a fase vem para o interruptor e do interruptor, então, sai o retorno que vai para a lâmpada. Tá ok? Depois vamos ter um vídeo da aula prática sobre isso aqui. Aqui nós temos um interruptor chamado de three-way.
ou paralelo. O three-way ou paralelo, eu trabalho com 2 interruptores, tá? Que tem 3 polos, né? Esse aqui só tem 2, né? Esse tem 3. Como é que ele funciona? A fase e o neutro vem para onde está a luminária, o neutro fica na luminária, a fase vem para um dos interruptores, para o polo central desse interruptor, e das 2 extremidades vão sair, das 2 extremidades, né, vão sair os 2 retornos que vai para o outro interruptor three-way. E desse segundo interruptor three-way é que vai sair então o retorno que vai realmente para a minha lâmpada. Então é assim que ele funciona. O outro tipo de interruptor que eu tenho é o interruptor... Bom, aí você pensa assim, mas Joque, onde é que eu posso utilizar o interruptor three-way? Por exemplo, se você tem uma casa que você tem uma cozinha com 2 entradas, uma cozinha, né, com a porta voltada para a área externa e a outra porta voltada para a área interna. Para você não ter que atravessar toda a cozinha para acender a luminária, tu bota um interruptor na porta externa e um interruptor na porta interna. Então você pode acender e apagar a mesma lâmpada ou conjunto de lâmpadas de 2 pontos diferentes. Tá ok? Aqui nós temos o four-way, que hoje em dia quase não se vê mais. Porque hoje em dia o sistema four-way ele foi substituído pelo sensor de presença. O four-way, também chamado de intermediário, como o nome está dizendo, intermediário, ele sempre fica no meio de 2 three-ways. Ele tem 4 bornes, tá? E tem 4 pontos de ligação, enquanto o three-way tem 3. Como é que funciona? Vem a fase e o neutro. O neutro fica na lâmpada. A fase vai para um dos interruptores three-way. Saem 2 retornos que vai para o four-way. E do four-way saem mais 2 retornos que vão para o outro three-way. E desse segundo three-way, então, é que sai o retorno definitivo, né, que vai acender a lâmpada ou o conjunto de lâmpadas, né, ou de luminárias. Tá beleza? Então, é assim que funcionam esses 3 tipos de ligações básicas, né? Interruptor simples, interruptor, né, three-way e interruptor four-way. Você pode ter, de repente, na mesma caixinha, 2 interruptores simples, para vocês ligarem duas lâmpadas ou 2 conjuntos de lâmpadas independentes uma da outra, ou 3 conjuntos de lâmpadas independentes uma da outra. Aí você vai ter interruptor simples, interruptor duplo ou interruptor triplo, né, que vocês viram inclusive no tópico 2 comigo, quando eu falei sobre materiais utilizados em instalações elétricas. Correto, meus queridos? Bem, uma outra coisa muito importante também é o dimensionamento dos dispositivos de proteção. Bom, numa residência, o dispositivo de proteção mais utilizado, tá, é o disjuntor. Mas existem outros, como vocês viram comigo no segundo tópico, né? Eu tenho o fusível, eu tenho DR, eu tenho DPS, não é isso? Relé de máxima e mínima tensão, relé de sobrecarga. Então tem uma infinidade, né, de dispositivos de proteção. Mas numa residência, o mais utilizado são os disjuntores. Os disjuntores são classificados, né, eles são, vamos dizer assim, especificados, né, pelo seu valor nominal e pela sua curva de resposta. Nós temos disjuntor curva de resposta B e disjuntor curva de resposta C. O disjuntor C, né, que é o que você vê com mais frequência nas lojas, tá? Ele é indicado para circuitos indutivos, tá? E circuitos também resistivos, mas também para circuitos indutivos. Já o curva B, ele é especificado só para circuitos resistivos. Ele não é apropriado para circuitos indutivos. Por isso que você quase não acha o curva B, porque numa residência tu tem circuitos resistivos e indutivos, né? Lâmpada fluorescente, motor da geladeira, motor da máquina de lavar, não é isso? O magnetron do teu micro-ondas,
os próprios transformadores dos equipamentos eletrônicos, são todos eles circuitos indutivos. O que tu tem de resistivo na tua casa é o quê? O chuveiro, uma torradeira, né? Ferro de passar. O resto praticamente tudo indutivo. Por isso que você só encontra mais para comprar nas lojas o curva C. Tá ok, meus queridos? Bem, mas para você especificar um disjuntor, é necessário você calcular a corrente nominal, que ela é dada em amperes. A gente representa pela letra em N. Tá? Lá no nosso material de consulta, né? Tem lá até exemplos, né? Para vocês acompanharem. Como é que eu calculo a corrente nominal? Eu vou pegar a potência, que deverá estar em watts. Não esquecer que quilowatt corresponde a 1000 watts. 1 cavalo vapor corresponde a 736 watts. E 1 HP, né, que é a horsepower, né, corresponde a 746 watts. Dividido pela tensão, tá? Se o circuito for trifásico, só se ele for trifásico, entra a raiz de 3, multiplicado pelo meu fator de potência, cosseno de φ. O que é o fator de potência? São as perdas elétricas, tá? De um equipamento ou de um circuito. As perdas elétricas eu chamo de fator de potência, né? Aí eu tenho lá esterese, Foucault e outras coisas mais, né? E aqui eu tenho essa letrinha aqui, parece né, que é um N, realmente é um N, mas só que é um N grego, né? Isso aqui corresponde ao rendimento. O que é o rendimento? São as perdas mecânicas. Isso só acontece nos motores. Aonde eu tenho motor, eu vou ter rendimento. Eu vou ter fator de potência só em circuito indutivo. Quando o meu circuito é resistivo, eu tenho só o quê? Potência e tensão. E se for trifásico, a raiz de 3. Por quê? Fator de potência vai ser 1 e rendimento vai ser 1. Isto é, não precisa colocar. Agora, quando eu trabalho com circuito indutivo, já vai entrar quem? Fator de potência. E se eu trabalhar com motores, além do fator de potência, vai entrar também quem? O rendimento. Então, isso é para você calcular o quê? A corrente nominal, também conhecida como corrente de consumo. Tá ok? Mas para você especificar o disjuntor, eu tenho que me preocupar com o seguinte. O disjuntor não pode trabalhar com a sua capacidade máxima. Porque se ele trabalhar com a sua capacidade máxima, ele vai superaquecer. E ele vai começar a desligar sozinho. Entendeu? Então ele sempre tem que trabalhar morno. Ou até frio, né? Então, no máximo morno. Então, o disjuntor, ele tem que trabalhar com aproximadamente 80% da sua corrente nominal, da sua capacidade nominal. Então, para você poder especificar o disjuntor, o que você tem que fazer? Tu tem que pegar a corrente nominal e multiplicar por 1,25. Você vai achar o que nós chamamos de corrente de projeto. Você vai multiplicar por 1,25 ou vai pegar a corrente nominal e dividir por 0,8. É a mesma coisa. Com isso, você vai o quê? Achar o valor mais próximo do disjuntor ideal para aquele meu circuito. Tá beleza? Por exemplo, um disjuntor de 20 amperes, ele tem que trabalhar com no máximo 16. Tá legal? Porque se você pegar, tá legal? O 20 amperes aqui, aliás, aqui está certo, a corrente nominal está certa aqui, dividido por 0,8, eu botei correto ali. Se você pegar aqui o 16 e dividir por 0,8, você vai achar 20. Aproximadamente 20, que é o disjuntor ideal para um circuito de 16 amperes. Tá? Então a corrente de projeto, então o disjuntor de 20, ele é para uma corrente nominal menor ou igual a 16 amperes, para ele poder trabalhar o quê? Só com 80% da sua capacidade. Para ele não ter um problema de superaquecimento. Tá ok? Lá no nosso material de consulta, tem lá exemplos numéricos para vocês acompanharem. Tá ok, meus queridos? Bem, meus queridos, continuando com o nosso terceiro tópico de instalações elétricas 1, vamos ver agora aquela parte prática sobre o que eu falei ainda há pouco com vocês. Não é isso? Eu falei a respeito, né, de diagrama unifilar, diagrama multifilar, daquelas instalações prediais básicas.
Vamos ver agora na prática como é que funciona isso. Dê uma olhadinha aqui comigo. Ó. Aqui nós temos, nessa placa, nós vamos fazer uma instalação para o interruptor simples, tá ok? Interruptor simples é esse cara aqui, ó. Então, como é que foi o esquema que eu expliquei para vocês, né? Eu venho, a minha fase vem aqui no disjuntor, do disjuntor a fase vai para o interruptor simples, e do interruptor, então, sai o retorno que vem aqui para a lâmpada. E o neutro, ele vai direto para a lâmpada. Tá? Essa é a instalação que eu expliquei para vocês de como funciona o interruptor simples. Vamos ver aqui o seu funcionamento. Tá? Eu vou ligar aqui na tomada. É isso. Vou aqui ligar meu disjuntor. E agora está aqui, ó. Né? Vou ligar a minha lâmpada, para arrumar o contatozinho aqui na tomada, pronto. Então está aqui, ó. Desliguei, liguei, desliguei, liguei. Tá ok, meus queridos? Então essa é a ligação do interruptor simples. Aqui agora eu tenho a ligação three-way. Three-way são esses dois interruptores que estão aqui, ó. Como é que funciona? Né? Eu tenho aqui a minha fase, que vai para o disjuntor, e do disjuntor, então, sai para o centro de um dos interruptores three-way. Das extremidades desse interruptor three-way, vão sair os dois retornos que vão para as extremidades do segundo interruptor three-way. Aqui, gente, não tem problema. Se você colocar esse da ponta de cima com esse da ponta de baixo, não tem problema se você inverter. Você só não pode colocar no meio. Tá? Os dois que saem aqui das extremidades, eles são obrigados a vir para os dois das extremidades. E do centro, do segundo three-way, é que sai o retorno, então, que vai para a lâmpada. Tá ok? E o neutro continua indo direto para a minha lâmpada. Com isso, então, eu tenho condições de comandar, é isso, a mesma lâmpada de dois locais diferentes, né? Tem aqui, ó, posso acender aqui, apagar aqui, ó, acender aqui, apagar aqui, ou acendo aqui e apago aqui. Então essa é a minha ligação three-way. Bom, vamos ver agora como é que fica a minha ligação four-way. Aqui eu tenho a minha ligação four-way. Funciona de que maneira? Bom, a fase entra no disjuntor e do disjuntor vai para o centro de um dos interruptores three-way. Os dois retornos, né, isto é, as duas extremidades do interruptor three-way, vêm para as duas extremidades do meu interruptor four-way, ó. Tem que ser desse jeito que está aqui. Se você botar o de cima embaixo, não tem problema. E os de baixo em cima não tem problema. Você não pode botar nos dois de cima. Não pode. Tem que ser nesses dois aqui, ó, da lateral aqui, ó, na mesma direção do interruptor three-way. E dos outros dois terminais, né, do meu four-way, vai para o meu segundo three-way. Aqui também não tem problema se você inverter, tá? Aqui não tem problema. Agora sim, do centro desse meu segundo interruptor three-way é que sai o retorno que vem para a lâmpada. E o neutro, mais uma vez, ele sai direto para o receptáculo da minha lâmpada. O four-way eu posso botar quantos eu quiser aqui no meio. Sempre os three-ways vão ter que ficar nas extremidades. Mas aqui no meio eu posso botar agora um outro four-way. Aqui para poder ficar com 4 pontos distintos. Tá ok? Vamos ver aqui ele funcionando. Vou ligar aqui meu disjuntor. Então eu posso, ó, ligar aqui, desligar aqui, ou ligar aqui no meio, desligar aqui na ponta, ou ligar aqui na ponta, desligar no meio, desliguei aqui, né? Ó, vou desligar na ponta e vou ligar no meio. Então tanto faz, eu posso ligar a mesma lâmpada de 3 locais diferentes, ou se tivesse mais um four-way, 4 locais diferentes. Como eu tinha dito para vocês, hoje em dia esse tipo de ligação não é muito utilizada devido ao sensor de presença.
né, que veio substituir esse tipo de ligação. Bem, vamos ver agora como é que fica a ligação de uma lâmpada fluorescente. Aqui nós temos, né, o disjuntor, temos uma lâmpada fluorescente, o interruptor, e aqui nós temos dois reatores, um reator chamado de convencional e outro reator chamado de partida rápida. Aqui eu vou fazer a primeira ligação do meu reator convencional. O que eu tenho aqui, né? O meu reator convencional, ele funciona com um ignitor chamado de starter. Como é que eu faço a ligação? A fase vem para o disjuntor, do disjuntor vai para o interruptor, do interruptor vem para um dos bornes do meu reator convencional. O segundo borne do meu reator convencional vai para um dos pinos da minha lâmpada fluorescente, porque a lâmpada fluorescente ela tem 2 pinos de cada lado. Isso aqui é uma tomadinha, né, que a gente usa para fazer a conexão. Então eu joguei em um dos pinos, de um dos lados da lâmpada. O neutro, ele vai direto para o pino, um dos pinos do outro lado da lâmpada fluorescente. Com isso sobrava o quê? 2 pinos, um de cada lado. É onde eu vou ligar o meu starter. O starter ele entra em série, né, com os 2 pinos, ó. Um lado do start está nesse pino e o outro lado do starter está no segundo pino. Agora eu tenho aqui a minha ligação fluorescente, né? Vamos fazer agora ela funcionar, ó. Apertei aqui, pronto. Viu como é que ele piscou aqui, o starter, né? Ele oscilou, porque é ele que faz a ignição, ó lá. Vocês podem ver, ó, que lá dentro, ó, viu? Ele deu uma oscilada, porque aqui dentro tem uma lâmpada neon com um capacitor. Agora detalhe, interessante, olha só. A lâmpada acendeu, não acendeu? Ótimo. Se eu tirar o starter, ela continua acesa. Porque o starter é só para dar a partida, né? Agora olha só, interessante, ó, vou desligar a lâmpada. Vou ligar a lâmpada. Não vai acender. Por quê? Eu estou sem o starter. Mas eu posso fazer uma ligação direta, né? Como se eu fosse um ladrãozinho de carro, né? Falando aqui a grosso modo, né? É só fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e faço uma ligação direta. Quer dizer, eu fiz o papel do starter. É assim que o pessoal, né, que gosta, né, de se apossar das coisas alheias, né, fazem para dar partida no seu carro, né, quando não está com a chave, tá? A partir, né, da conexão de 2 fios, né? Você bate 2 fios ali e então você tem a ignição, tá beleza? Ó, vou apagar aqui, vou botar o starter novamente no local, vou acender e tá aí, ó. O starter então é que fez a partida da minha lâmpada convencional. Tá ok, meus queridos? Bom, agora vocês vão andar um pouquinho comigo aqui, que nós vamos ver agora como é que fica o reator com partida rápida. Aqui eu tenho, tá, numa outra bancada aqui, um reator convencional que vai ligar a minha lâmpada. Novamente aqui, né, ó, eu tenho o disjuntor, eu tenho o interruptor, o reator partida rápida e a minha lâmpada fluorescente. Como é que funciona? A fase vem para o disjuntor, do disjuntor vai para o interruptor e do interruptor vem para um dos terminais de entrada do meu reator convencional. Aqui eu vou trabalhar em 127, eu tenho que fechar o preto com o branco, tá? Preto e branco. Então tá aqui. O neutro vem para o outro terminal. Então vou entrar com um retorno no preto e o neutro aqui no branco. E agora eu tenho 2 fios vermelhos e 2 fios azuis. Os 2 fios vermelhos, eles vão para um dos lados da minha lâmpada fluorescente. E os 2 fios azuis, eles vão para o outro lado da minha lâmpada fluorescente. Tá ok? Agora aqui eu não necessito mais do starter. Agora é só você, ó, liguei meu disjuntor, acionei meu interruptor, é isso? E a minha lâmpada então, ela vai acender. Vamos para mim aqui, foi um mau contatozinho, né? Isso aqui sempre acontece, isso é normal. Então aqui vai então acionar a minha lâmpada.
Prontinho, né? Isso aqui é só um ligeiro mau contato que deu aqui. Mas então vocês podem ver, né, que ela acendeu um pouco mais rápido. Tá vendo? Não reparem não, que isso é problema que acontece mesmo, esse mau contato. Tá? Mas não fiquem assustados não. Agora o interessante, quando a gente vai comprar um reator, a gente tem que se preocupar com essas informações que nós temos aqui no corpo do reator. Duas informações super importantes, tá? Além da tensão de trabalho e da potência da lâmpada, é qual é o fator de potência do reator. Porque quanto maior for o fator de potência do reator, isto é, quanto mais próximo de 1 ele for, menor vai ser o consumo de corrente elétrica. O ideal é você trabalhar com um reator com 0,98, 0,96, tá ok? E uma outra informação muito importante no caso do reator é a temperatura de trabalho, que às vezes alguns reatores são feitos para trabalhar em regiões frias, como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E quando você instala aqui no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, que são regiões, né, que têm a temperatura um pouco mais alta, um pouco não, né? Bem alta, né? Principalmente na época do verão. Então, a durabilidade é menor. Então, isso é muito importante, tá? Na escolha do material, escolher o material com qualidade. Então, no caso dos reatores, né, eu tenho que me preocupar com a tensão de trabalho, com a potência da lâmpada que ele vai acionar, com o fator de potência. É isso, quanto maior for, quanto mais perto de 1, menor vai ser o consumo de energia, e com a temperatura de trabalho, o famoso ΔT. Tá ok, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.